Questão 35 do Enem, 36, desculpa, do Enem de 2011. Os biocombustíveis de primeira geração são derivados da soja, milho e cana-de-açúcar. E sua produção ocorre através da fermentação. O processo de fermentação, aí nesse caso alcoólica, gera o combustível que é o etanol. Aí nesse caso o biocombustível, porque vai estar sendo gerado aí nesse caso de soja, cana ou milho. Biocombustíveis derivados de material celulósico ou biocombustíveis de segunda geração, coloquialmente chamados de gasolina de capim, são aqueles produzidos a partir de resíduos de madeira, serragem, por exemplo, talos de milho, palha de trigo ou capim de crescimento rápido e se apresentam como uma alternativa para os problemas enfrentados pelos de primeira geração, já que as matérias-primas são baratas e abundantes. O texto mostra um dos pontos de vista a respeito do uso dos biocombustíveis na atualidade, os quais, letra A, são matrizes energéticas com menor carga de poluição para o ambiente e podem propiciar a geração de novos empregos. Entretanto, para serem oferecidos com baixo custo, a tecnologia da degradação da celulose nos biocombustíveis de segunda geração deve ser extremamente eficiente. O que ele fala lá para a gente em relação os biocombustíveis, ele fala que isso pode ser utilizado para geração de combustível, né? Cana, soja e o milho. Só que aí você tem o que ele chama de biocombustível de segunda geração, que são os combustíveis derivados de material celulósico, onde é utilizado, nesse caso, um produto que é mais barato para ser cultivado ou, aí nesse caso, para ser adquirido, que é a serragem, o talo do milho, a palha do trigo ou o capim de crescimento rápido. São materiais que ou seriam descartados ou é de rápida reprodução, e isso significa que vai ter um menor custo na produção. Aí, nesse caso, se apresenta como uma alternativa para os problemas enfrentados pelos de primeira geração, já que as matérias-primas são baratas e abundantes. Fica claro no texto que esses biocombustíveis de segunda geração, eles são mais baratos, têm um menor custo. Não fica tão claro assim no texto a geração de novos empregos, mas também não estaria errado, né? Como você tem aí nesse caso a produção de biocombustível, depende aí nesse caso principalmente os de primeira geração, que dependem aí nesse caso do cultivo da soja, do milho, da cana-de-açúcar, isso acabaria gerando emprego, porque o cultivo desses materiais, desses produtos, acaba sendo algo que precisa de mão de obra trabalhando, tanto para plantar quanto para colher também, aí nesse caso, cuidar e colher esse material. Então, acabaria sendo realmente aí, por mais que não estivesse tão claro no texto, tá? Vamos lá. A letra A, então, já é uma resposta correta. Vamos olhar o que tem nas outras aí que não poderiam servir como resposta para a gente. Oferecem múltiplas dificuldades, pois a produção é de alto custo, sua implantação não gera empregos e deve-se ter cuidado com o risco ambiental, pois eles oferecem os mesmos riscos que o uso de combustíveis fósseis. Não, o combustível fóssil ele vai ser, aí, nesse caso, um combustível produzido a partir de um material fossilizado, ou seja, esse carbono não fazia parte do ciclo natural existente na atmosfera. Então, você joga uma carga extra de gás carbônico para a atmosfera terrestre, provocando o risco de intensificação do efeito estufa, por exemplo. No biocombustível, você usa material orgânico, aí nesse caso, material carbono presente na própria composição dos seres vivos, como as plantas que estão sendo utilizadas nesse processo. Então, aí já está errado. E ele não fala de múltiplas dificuldades, porque ele não fala de um alto custo. Aí, nesse caso, principalmente relacionado ao biocombustível de segunda geração, ele tem um custo mais baixo. Ele fala isso claramente ali no texto. Então, a letra B está errada. Letra C. Sendo de segunda geração, são produzidos por uma tecnologia que acarreta problemas sociais, sobretudo decorrentes do fato da matéria-prima ser abundante e facilmente encontrada, o que impede a geração de novos empregos. Aí, nesse caso, sendo de segunda geração, é mais fácil de ser adquirido e é mais barato também, porque normalmente são materiais que são de baixo custo para poder a gente produzir, ou então para obter, porque são normalmente materiais que já seriam descartados. Então, aí nesse caso, o de segunda geração, ele não é algo que é mais caro, não é aí nesse caso mais complexo, não precisa de uma tecnologia que acarreta problemas sociais, ele nem fala isso no texto, ele deixa bem claro que é bem simples ali,
porque você vai utilizar um material que seria descartado, ou então você vai aí, nesse caso, utilizar um material que é o capim, que se reproduz rapidamente, né? Então, a letra C também estaria errada. Letra D, aí ele não fala nada lá que isso impacta em gerar menos empregos, tá? Letra D, sendo de primeira e de segunda geração, são produzidos por tecnologias que devem passar por uma avaliação criteriosa. Gente, da primeira geração, ok você falar que precisa dessa tecnologia mais avançada, mas na segunda geração, os biocombustíveis de segunda geração são biocombustíveis mais simples de serem produzidos e realmente essa tecnologia não precisa ser a mesma. Por isso que ele é um biocombustível de baixo custo, tá? Então, esquece aí a letra D. Letra E, podem acarretar sérios problemas econômicos e sociais, pois a substituição do uso de petróleo afeta negativamente toda uma cadeia produtiva, na medida em que exclui diversas fontes de emprego nas refinarias, postos de gasolina e no transporte de petróleo e gasolina. Primeiro, esse emprego aí, nesse caso, vai continuar existindo, mas só que agora na produção do biocombustível. Segundo, o transporte vai continuar existindo, porque precisa chegar até os postos e o posto vai continuar vendendo, só que agora é etanol e não mais a gasolina, né? Então, aí, nesse caso, preferencialmente o etanol e não mais a gasolina. Então, a letra E também, aí, nesse caso, tem uma série de erros. A letra A, então, seria a opção correta diante do texto. Por mais que ele não deixe muito claro a geração de novos empregos, ainda assim faz mais sentido quando você fala sobre isso dentro desse contexto da questão, porque a produção desse material de soja, milho, cana-de-açúcar vai depender de uma mão de obra especializada para isso. Então, vai ter geração de emprego dentro dessa área para poder garantir a produção desse material para a geração do biocombustível. Então, seria aí, nesse caso, a letra A opção correta dessa questão. De novo, a gente tem mais uma questão do Enem, em que você não tinha necessidade de um conteúdo, de um conhecimento prévio. Você tinha que ter paciência para analisar as respostas, para analisar as opções e ver o que pode ser certo ou errado dentro dessas opções. Então, seria a letra A opção correta.